E aí, galera, beleza? Tudo bem? A missão então hoje é comentar uma redação vindo do meu grupo de prática de provas do Mótula, de redação, claro, né? Sobre o tema O Pai da Pátria, tradicional tema de redação da URGS, em que, baseado numa crônica da Marta Medeiros, a gente discute se o Brasil tem um pai da pátria, um modelo de brasileiro ideal, e se isso é possível ou não. A Marta conclui que não, e conclui também que a gente nunca vai ter. Essa é uma típica redação em contraponto da prova da URGS, em que eu recomendo que a pessoa concorde parcialmente. Essa é a parte mais fácil, né? Acho que o brasileiro não aceita, não tem um consenso de modelo ideal de cidadão, mas que a gente nunca vai ter, eu não concordo. Porque ela diz que a gente não vai ter porque o Brasil não dá certo, porque as coisas não funcionam no país, aquela coisa de melhor saída do Brasil ao aeroporto, todo mundo é corrupto, um discurso bastante conformista. Então a redação que a gente vai ler, mais ou menos vai por esse caminho. Tipo, nós não temos um pai da pátria, mas podemos ter, dependendo das nossas escolhas. Redação complexa, super bem feita, que agora aqui no Share a gente vai ler e corrigir. A redação ela tem alguns problemas de pontuação, alguns problemas gramaticais, mas ela usa exemplos perfeitos, quase originais, originais em alguma medida, e com articulação entre as frases também muito boa. Uh, Ela diz na introdução: a identidade brasileira foi construída ao longo dos séculos de forma segmentada, marcada por contradições e exclusões, com a tentativa de conciliar a diversidade cultural com a de unidade nacional. Mas aí ela vai criticar depois, essa unidade nacional ela é meio unilateral. Tipo, a diversidade ela vai ser filtrada por um viés de classe social. Isso é bem legal, que ela vai dizer bem legal mesmo, porque é plenamente verdadeiro. Ao longo do período colonial, projetos de construção da nação ignoraram diversas formas de determinadas minorias na sociedade brasileira, como os povos indígenas e africanos, como os grupos marginalizados, promovendo assim uma ideia equivocada do que é ser brasileiro. Com isso, a figura do rei da pátria se mostra ausente de sentido para a maioria da população. Como dito por Mata Medeiros, existe a sensação de que o Brasil cresceu sem pai nem mãe. Lembra, né? É sem pai nem mãe, não é Enem, correto? Porque o nem já quer dizer e não. Ele já é uma conjunção aditiva e negativa. Cresceu sem pai nem mãe, refletindo apenas na falta, não apenas na falta de lideranças inspiradoras, mas também o desafio histórico de definir quem somos enquanto povo. Tem problema de paralelismo ali, mas também no desafio. E aqui, ó, eu me passei só para não ficar na tua memória errado aqui, ó. Nessa linha, com isso, o pai da pátria se mostra ausente sentido para mal para a população. Como dito por Marta Medeiros, existe a sensação, era melhor o ponto aqui, tá? Apesar de ter essa conjunção, é a oração subordinada dessa principal aqui. É a típica frase siamesa, importante de ver. Gostei bastante dessa introdução, né? Ela coloca essa sensação do que eu tinha dito antes. O viés de classe não permite que haja essas lideranças inspiradoras, porque se tu escolhe um modelo de brasileiro de classe A e B, talvez não repercute bem em C e D, e a recíproca é verdadeira. As classes A e B não vão admitir um modelo de brasileiro que venha de C e D. E se o brasileiro ele for bonzinho com as classes C e D, aí nem assim as classes A e B vão querer ele, mesmo que ele venha das classes A e B. Essa imensa polarização política, ideológica, cultural que a gente vive no Brasil de hoje. Linha 13, ela vai dizer, diferentemente de outras nações, como os Estados Unidos, que consagram Abraham Lincoln como uma das figuras centrais da memória nacional, construindo figuras claras como pais, o Brasil carece de uma que represente de forma legítima a origem da pátria. Apesar de não existir um representante consensual, algumas figuras conseguiram ocupar em certos períodos esse cargo. Eu ia marcar aqui, ó, figura está correto, tá? Tu pode dizer figura histórica, como vulto histórico, figura representativa, sem problema nenhum. Ela vai mencionar agora, dentro dessas figuras, Getúlio Vargas, marcado por sua política trabalhista e por liderar transformações significativas do Estado brasileiro, foi elevado à condição de herói nacional por parte da população. Segura agora um pouquinho aqui, é verdade, né? Por uma grande parte. Lembra que o Getúlio talvez tenha feito um dos maiores movimentos de massa da história do Brasil com seu suicídio, que as pessoas foram no país inteiro protestar contra isso.
Ele era chamado, pena que ela não ele não usou essa expressão aqui, ela, que é o pai da pátria, ok? O pai dos pobres, perdão, o pai da pátria tem uma geração, o pai dos pobres, né? Então, eu acho que o Getúlio chegou nessa condição para grande parte da população, mas ele não se manteve, ok? Até porque ele está numa trajetória. Getúlio não era um cara de esquerda, mas era um cara que tratava do social. Ele está numa trajetória que alcança depois o João Goulart, outro cara aí nitidamente de esquerda, e que alcança o Lula. Então, hoje, o Getúlio dificilmente poderia desempenhar esse papel na polarização ideológica que a gente tem. Contudo, sua trajetória política, marcada por práticas autoritárias, como a censura e a repressão durante o Estado Novo, dificulta sua consagração plena como patriarca. Mas ele foi o pai dos pobres depois disso, né? Eu não, eu acho esse argumento legal, mas eu acho que o argumento mais relevante hoje é que o Getúlio está inserido numa prática de políticas que se identifica super como a esquerda, né? Acho que o Getúlio teria adorado ter inventado o Bolsa Família, né? Ah, o argumento dele é bom, mas eu acho que, em especial se fosse nem talvez atualizar esse argumento seria melhor. Mas é muito boa a redação, correto? Não, não desmerece. A exclusão de figuras como Luiz Gama agora vem o contraponto. Nós não nós escolhemos Getúlio, mas perdemos o Getúlio. Mas nunca pensamos em escolher, por exemplo, figuras como Luiz Gama, como revela como a construção simbólica da pátria foi historicamente seletiva. Negro, advogado e abolicionista, Gama lutou pela abolição da escravidão e conseguiu alforria para milhares de negros, libertando assim, teve repetição de negros, negros, né? Centenas de escravizados por meios legais, defendendo ideias igualitárias, que poderia tornar um símbolo legítimo de unificar a nação. Bom, é que nem outras minorias, né? Se fosse o Schindler, da lista de Schindler, que salvou milhares de judeus, bom, é um super-herói, mas porque daí outro perfil de minoria, né? Minorias empoderadas. Aqui tu salvou negros, bom, aí é só mais um negro, correto? As classes A e B jamais enxergariam no Luiz Gama esse cara, né? Entretanto, por pertencer a uma classe social e racial marginalizada, nunca foi integrado à lista de heróis. Não só, além disso, por advogar a favor dessa classe social, né? Esse que é o perigo, né? Não só por ser negro, mas ser negro empoderado. Aí o que a gente faz com o Luiz Gama? A gente silencia. Ele vai para o esquecimento, correto? O apagamento histórico. Essa omissão evidencia que a memória da história brasileira foi moldada para valorizar representantes ligados às elites, enquanto apaga, boa, top, golaço, aqueles que representavam de algum modo a luta por cidadania e justiça social. Isso aí. Aí é por isso que não tem pai da pátria, né? Porque uma classe não vê a outra. É o viés polarizadíssimo. Consequentemente, a ausência de personagens com beira na narrativa nacional contribui para a fragilidade da identidade coletiva e para o distanciamento do povo em relação à própria história. Então, tu vê, a gente poderia ter heróis, mas acaba não tendo. Legal a ligação com Lincoln, né, também, que era abolicionista nos Estados Unidos. A resistência do Brasil a reconhecer o pai da pátria, lembremos agora, a gente chegou aqui na ponderação, conclusão da URGS, que é dar uma dica cultural, assim, né? Não é uma coisa estruturada que nem o Enem, completamente desnecessária, mas é uma dica. Vou ver que ela vai me dar de dica. A resistência do Brasil em reconhecer o pai da pátria, legítimo e representativo, não ocorre apenas da complexidade histórica do processo de independência, mas da forma como a memória nacional foi construída e se perpetua, privilegiando elites e silenciando as camadas mais populares. Enquanto outras nações firmaram sua identidade em torno de figuras que simbolizavam certos valores democráticos, né? Valores democráticos e representativos, o Brasil ainda hesita em reconhecer personagens como Luiz Gama, cuja trajetória representa cidadania, ou justiça, cidadania e inclusão. Vê que aqui ela está esclarecendo um pouco as relações, sendo um pouco mais explícita, não é bem uma repetição, tá? Mas a dica mesmo vem na última frase, que ficou apertadinha, né? Ela escreve muito, teve que dar uma diminuída na letra. E pensar quem são os verdadeiros pais da pátria, portanto, um passo essencial não apenas para corrigir erros históricos, mas fortalecer identidades coletivas e promover uma cidadania mais consciente. De ambos os lados, na classe A e B, classe C e D. Gostei muito dessa redação, ela é diferente, porque na maioria das vezes, como uma alternativa para ti, tá, se quiser fazer essa redação, ao invés de colocar heróis de classes diferentes, Getúlio e Luiz Gama, a maioria das pessoas colocou projetou, sugeriu um tipo de herói nesse segundo desenvolvimento. Eu mesmo sugiro nessa redação tu usar alguma coisa como o povo brasileiro, né?
Porque o herói não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um grupo, uma figura representativa, simbólica, né? E o trabalhador brasileiro, vamos combinar, né? O cara que não falha nunca trabalhando por valores irrisórios e exaustivamente é um herói. É uma possibilidade para você essa redação. Propor um herói. E o povo brasileiro está aí para isso. É um herói mesmo. Tá? Se tu gostou da redação, me dá um toque, me diz qual é. Dá um like aí também se tu quiser. E se tu não gostou e quer discutir, me chama. Aí, valeu.